A Mostra de Cinema de São Paulo é Natal para os cinéfilos paulistanos. São mais de 400 filmes de 80 países diferentes. Eu assisti 21 e hoje eu te conto os meus 6 filmes favoritos. Antes, deixa eu só me apresentar, eu sou o Thiago Van Hala, esse é o Peixe com Pipoca, um canal onde a gente fala de uma forma leve e descontraída sobre cinema, séries, filmes e como isso me atinge, e sempre há um espaço livre para vocês deixarem aí nos comentários. Então, se você foi na Mostra de São Paulo ou não, deixa um comentário aí de algum dos filmes que você já assistiu, qual você ficou com vontade de assistir. Bom, vamos começar a lista. Em sexto lugar, Favoritem, filme alemão dirigido pela Ruth Berkermann. Esse filme é um documentário, aliás, foi a primeira vez que eu assisti um documentário no cinema, e esse documentário a Ruth acompanhou por vários anos uma sala de aula em uma escola da Alemanha. E o que é muito interessante é porque a Alemanha tem uma diversidade linguística, de etnia, de religião muito grande. E essa diversidade com certeza está presente dentro dessa sala de aula. Então cada criança tem uma vivência muito diferente, tem uma história muito pessoal. Elas são realmente crianças muito pequenas, mas já tem toda uma história de vida, sabe? E você, de certa forma, se conecta com cada uma delas um pouquinho, mas acima de tudo você se conecta com essa dinâmica que o filme propõe. E é um filme muito interessante, é um filme que deixa as crianças falarem e capta muito bem coisas muito verdadeiras que acontecem na sala de aula e que muitas vezes uma visão romântica do que ser criança é e do que é uma sala de aula não permite idealizar, e esse filme vai muito bem em mostrar realmente como crianças são. Então mostra algumas crueldades das crianças, mostra alguma maldade, mostra como alguns pensamentos de casa já estão idealizados na cabeça delas, coisas como machismo, um preconceito mesmo com gente de outras religiões e tudo mais. O filme mostra isso tudo bem. Tem uma parte, mostra isso muito bem. Tem uma parte que eu gosto muito também, que eles dão celulares para as crianças filmarem e serem cameramans, assim. E aí você vê algumas cenas pelas perspectivas delas, tanto no sentido do plano mesmo, né? Porque elas filmam aqui de baixinho, assim, então é tudo muito diferente e até mesmo detalhes que se tivesse alguém por lá filmando, as crianças não se sentiriam à vontade. Em quinto lugar, Oeste Outra Vez, filme brasileiro dirigido pelo Érico Rassi. Esse filme também passou pelo Festival de Gramado, foi muito aclamado por lá no festival. A minha amiga Debs, que estava lá, falou que esse ano foi muito fraquinho o festival. Sinceramente, eu não tive muita vontade ainda de ver as outras coisas, mas o Oeste Outra Vez eu dei uma chance. E, cara, de fato, assim, um filmaço mesmo. É o primeiro filme brasileiro que aparece aqui nessa lista, né? Vai ter mais um, que acho que vocês imaginam qual é. E o Oeste Outra Vez, ele é um filme pra mim brilhante, porque ele vai ter como principal temática a maneira como os homens não conseguem se comunicar, mas acima de tudo eles põem a farsa que é a sociedade patriarcal e essa masculinidade. Acho que acima de tudo é a farsa da masculinidade. Então ele é um filme de faroeste onde os pistoleiros não acertam tiro nenhum. Quando tem alguma cena um pouco mais tensa do filme, é filmada no escuro pra gente não conseguir assistir e pra não rolar qualquer tipo de glamorização em torno dessa violência. Os cenários bonitos daquela cidade do interior também não são valorizados. Ele é um filme com um filtro diferente, ele é um filme filmado de uma maneira diferente de qualquer filme faroeste americano. De certa forma, é uma oposição a esse cinema de John Wayne, John Ford, Clint Eastwood. E a coisa da conversa também me pega muito, porque são homens que não sabem conversar, então eles decidem decidir na violência e resolver as coisas na violência, mas e quando eles não conseguem resolver na violência? E quando eles são obrigados a dialogar? O que que acontece? E aí o filme tem um roteiro assim foda, porque esses caras não sabem, eles não têm a capacidade, assim. Até tem um personagem, o personagem do Babu Santana, que ele parece um pouquinho mais mente aberta do que os outros. Ele fala sobre essa questão da libertação e sobre como um outro personagem enxerga as mulheres apenas como um objeto do seu desejo, mas no fim todos eles são muito chucros e não sabem ser pessoas normais e racionais e falar sobre o que estão sentindo, sobre o que estão pensando.
E acho também muito interessante a maneira como o filme tira todas as mulheres de cena. Então, tem uma mulher que aparece na primeira cena do filme e só. Então, é um filme todo muito masculino, mas que de uma forma muito cômica aborda toda essa questão da performance masculina na sociedade, colocando num cenário ali de uma cidade do interior, de faroeste, uns cara caipira, mas que você sabe que conversa com todos os homens do mundo, né? Em quarto lugar, Um Homem Diferente, outro filme norte-americano dirigido pelo Aaron Schimberg. Esse filme, ele é simplesmente brilhante na maior parte do tempo. Cara, impossível assistir esse filme e não lembrar de Alfred Hitchcock, principalmente em Vértigo, que é o seu maior trabalho e que sintetiza tudo que o diretor fez, mas trazendo para um cinema mais contemporâneo. Eu também penso muito no Christian Petzold, que é o meu diretor atual favorito, provavelmente, e que em muitos dos seus filmes ele aborda essa questão de uma autoanálise e também uma performance de si mesmo. Não sei se eu tô conseguindo me expressar da melhor forma. Talvez eu contando a história do filme fique claro, assim, porque aqui em Um Homem Diferente a gente acompanha um cara que tem um rosto deformado, muito fora do comum e do padrão, e que por conta disso ele acaba sendo muito subestimado e subvalorizado no mundo, em todos os lugares que ele tá. Ele nunca conseguiu alguém que se apaixonasse por ele, ele não tem muitos amigos, e ele tem uma autoestima completamente fodida, mas então ele passa por uma espécie de cirurgia, um procedimento que de uma hora para outra ele se torna o Sebastian Stan. E aí, embora tenha ido embora a feiura do seu corpo, não vai embora a feiura de sua alma. Então ele continua sendo um cara inseguro pra caralho e por conta disso ele é viciado em sofrer. Mas aí quando ele muda de rosto, se transforma nesse cara bonitão, ele finge que ele morreu, se muda, começa uma vida nova com outro nome, mas tudo volta ao que era antes, quando ele descobre que a sua vizinha, por quem ele era perdidamente apaixonado, está fazendo uma peça sobre ele. E aí ele simplesmente decide se candidatar para protagonizar essa peça. Inclusive, essa cena do filme é brilhante, que ele tá interpretando a si mesmo e ele diz: "Eu nasci para esse papel, você precisa me escolher". E ele é escolhido e ali você percebe a maneira como ele analisa a sua vida, ele se dando conta de todo o seu passado e percebendo como as outras pessoas o percebem, e depois chega um terceiro personagem na trama que vai fazer ele se questionar ainda mais, e você como espectador se questiona ainda mais e você fica, caralho, quem é o culpado por tanto sofrimento, sabe? Então ele é um filme visceral, assim, ele é um filme viciante enquanto você assiste, porque você não consegue parar de refletir sobre as tantas camadas que o filme tem. E outra coisa que eu amo nesse filme é que ele é um filme que odeia a positividade. Esse filme, ele odeia o otimismo e a alegria, e ele abraça essa fúria do personagem principal na melhor performance da vida do Sebastian Stan. Em terceiro lugar, Permanência em Lugar Nenhum, do Tsai Ming e Liang. Acho que esse filme se enquadra na categoria de cinema de fluxo. É um filme onde a gente vai acompanhar um monge fazendo a sua caminhada por bastante tempo, mas tem um detalhe em particular que faz o filme se tornar um grande desafio. O monge demora 21 segundos para concluir um passo. Sim, é isso mesmo. Então, o filme é você analisando essa caminhada eterna, e de vez em quando ele alterna para cenas de um menino na mesma cidade que ele, fazendo de certa forma o mesmo passeio, mas de uma maneira muito mais acelerada. Eu tenho muitas reflexões sobre esse filme. Acho que a mais interessante é a maneira como o filme desafia os tempos modernos e a maneira como a sociedade de hoje em dia é acelerada, colocando o espectador para viver um pouquinho do que esse monge que se propõe a viver no contratempo vive. Então, em certo momento eu pensei, porra, tá sendo difícil pra mim assistir. Imagina pro monge que tá fazendo essa porra. O monge está demorando pra dar um passo. Eu não consigo. Se eu quiser demorar 21 segundos para dar um passo, eu não vou conseguir. Eu não tenho nem essa técnica.
Aí você tá falando pra mim que tá difícil eu assistir, tá difícil pro cara lá fazer, velho. E se ele consegue, eu consigo, assim. Inclusive, uma coisa muito engraçada da minha sessão é que no começo, muita gente começou a sair do cinema. Quando deu 15 minutos de filme, acho que umas 5 pessoas saíram da sessão, mas depois quem ficou viciado no filme. A galera não conseguia parar de assistir, assim, e eu incluso. Eu não conseguia parar de olhar pra tela. E era só o monge andando, assim. E uma outra reflexão que eu fiz, pensando sobre o filme, é que o menino mais jovem, ele aparece pouco. E quando ele aparece, são cenas muito justas com o menino, porque ele também está passeando pela cidade à sua maneira, de uma forma muito mais rápida, mas ele também está valorizando o que está acontecendo. Inclusive, tem uma cena do menino fazendo um miojo, e eu pensei assim na hora. Já sei, o menino não vai aguentar fazer só o miojo, e aí, na verdade, o filme é uma reflexão sobre como os jovens de hoje em dia não aguentam focar em uma atividade só. Mas não, o menino ficou lá esperando o miojo ficar pronto, sabe? O menino estava valorizando o ato ali de fazer um miojo, sabe? E ali eu me dei conta que os dois estavam aproveitando as suas viagens, as suas maneiras. O monge, embora ele tenha passado por um museu e ficado muito tempo naquele museu, ele não olha para o lado, ele está concentrado no seu passo. E por conta disso, ele não observa muito as obras de arte. Enquanto o menino, mesmo tendo ficado pouquinho tempo ali, demora segundos para passar em uma sala, ele viu essa arte, sabe? Ele para olhar, ler o que está escrito. Então os dois fizeram o passeio à sua maneira e conhecem a mesma cidade nos mesmos lugares de uma maneira completamente diferente. Em segundo lugar, Ainda Estou Aqui, filme brasileiro dirigido pelo Walter Salles. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive acho que é o vídeo de mais visualização aqui no canal, muito obrigado. E eu gosto muito de falar sobre Ainda Estou Aqui, porque eu acho que ele é um filme que se conecta com todos os brasileiros, então é impossível você não se emocionar com essa história. Ele é um filme que usa muito bem o artifício da luz e da sombra para contar sobre esse terror que era a ditadura militar, e era um terror muito silencioso. E inclusive eu refleti muito sobre o filme, enquanto assisti o filme, em uma coisa que a mãe da Priscila Belfort disse em uma coletiva de imprensa que eu estava presente quando foi lançar o documentário, contando o caso da filha dela que desapareceu há 20 anos atrás, que o desaparecimento é como se fosse uma morte por dia, né? E a coisa mais cruel do mundo é um desaparecimento. Ela fala isso, tem dor pior que a morte, é o desaparecimento. E aí, Ainda Estou Aqui é um filme sobre essa questão familiar e sobre como essa família tenta não se deixar abater em meio à distância, à memória, à saudade, enfim. É lindíssimo. Se você quiser ouvir eu falando mais sobre o filme, tem vídeo aqui no canal. Mas pra mim, o melhor filme da Mostra de São Paulo e um dos melhores filmes que eu assisti esse ano e talvez na minha vida é Dahomey. É um filme de Senegal com Benin, dirigido pela Mati Diop. E esse filme vai contar basicamente a história de uma estátua que volta para o seu país, volta para Benin 400 anos depois. E aí o filme vai por um momento mostrar o ponto de vista da própria estátua, então filma do ângulo dela, assim, as pessoas a olhando, colocando dentro da caixa para devolver ela para o país. Você escuta o avião decolando, tá tudo escuro, né, porque a estátua tá dentro da caixa, mas depois tem um grande momento do filme de reflexão que ela coloca vários jovens que estão em um debate sobre a importância dessa obra artística para falar sobre a importância dessa obra e de todas as obras que retornaram a Benin. E você vê como todos estão falando com uma certa convicção, todos têm algo a dizer, mas eles estão sentindo muito mais, assim, e estão muito mais em dúvida. O mais convicto ali ainda tem muita dúvida sobre isso. E eles falam sobre como, alguns dizem sobre a história de Benin está sendo recuperada, a cultura do país está sendo recuperada, enquanto os outros dizem, não, peraí, a cultura do nosso país sempre esteve aqui. A cultura do nosso país não está representada em algumas obras de arte que estão retornando agora. A nossa dança ainda está aqui, sabe? Os nossos costumes ainda estão aqui. E eu me peguei tão próximo daqueles jovens e eu me peguei tão disposto a ouvi-los e eu achei de uma força tão grande assim, sabe?
todo mundo dizia coisas muito fortes, muito interessantes, e não de uma maneira expositiva. Eu até pensei que ia se tornar um filme panfletário e meio raso em questão de mensagem, mas não, assim, esses jovens têm coisas a dizer, assim, e eu me senti tão conectado, eu fiquei pensando, cara, eu me conectei tanto com Ainda Estou Aqui, por eu ser brasileiro e entender um pouco do que aqueles personagens estão passando simplesmente por isso. E eu me conectei ainda mais com um filme que se passa em outro continente, de um país que eu não sei nada sobre. Então isso é o poder do cinema ao máximo pra mim, e por conta disso, Da Romei é, na minha opinião, o melhor filme da Mostra de São Paulo.